Centenas de manifestantes protestaram esta tarde em São José dos Campos a favor da Operação Lava Jato e da prisão em segunda instância. Eles defendem que o Congresso Nacional vote o mais rápido possível a PEC 410, proposta de emenda constitucional que permita esse tipo de detenção. A reunião se deu em frente ao Parque Vicentina Aranha e durou pouco mais de 1 hora. Agora vamos falar sobre saúde. 14 de novembro será celebrado o Dia Mundial do Diabetes. A data foi criada para alertar as pessoas sobre a doença e a importância da prevenção. Nos últimos anos, houve um crescimento de 12% no número de mortes no Brasil. E esse é o assunto da nossa entrevista de sábado. O Dia Mundial do Diabetes, que foi criado justamente para alertar a população sobre as complicações provocadas pela doença. E um dado importante para ressaltar são os números aqui no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3 milhões de brasileiros possuem a doença e deste total, cerca de 1.200.000 pessoas não sabem que têm o diabetes ou não tomam os devidos cuidados. Para falar sobre esse assunto com a gente, está aqui do meu lado a doutora Sheila Martins de Santos, que é endocrinologista. Doutora, primeiro, obrigada pela participação aqui no Entrevista de Sábado do Band Cidade para falar sobre esse assunto extremamente importante que precisa sempre ser falado, né, doutora? Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela atenção de vocês nesse tema super importante que é a diabetes, né? Eu agradeço muito colocar esse assunto em pauta porque é um assunto que interfere na vida de muitos brasileiros e mundialmente também. Doutora, então, para a gente começar a nossa entrevista, explica para a gente o que é a doença, né? O que é o diabetes e quais são as suas variações. O diabetes é uma doença que ela, principalmente, você tem uma não metabolização de forma adequada da glicemia, ou seja, do açúcar, né? A gente tem que entender que o açúcar, ele é responsável por nos fornecer energia de uma forma mais, vamos falar, fácil para o organismo, né? Então, quando você tem essa não metabolização de forma adequada, você tem a disglicemia, ou seja, a alteração da absorção desse açúcar, né? E ela pode ser ela tem essa variação como não necessariamente o paciente que tem essa não absorção adequada seja um diabético, ele pode ser o que a gente, vamos falar de uma forma mais tranquila, né? Um pré-diabetes, veja, não existe esse termo, mas a gente coloca para o paciente entender, né? É quando ele não cumpre critérios para ter diabetes, né? Então, qual é o critério para você ter diabetes? É uma glicemia, quando você faz uma ponta de dedo, né? O destro, que a gente chama, ou a glicemia de jejum, e ela vem maior do que 99 até 125. Isso é considerado um paciente que está naquela fase pré-diabética. Quando você tem, que a gente chama de glicemia de jejum alterada, tá? Quando você tem a glicemia acima de 126, aí sim você tem um diabetes, né? Existem outros pontos de corte, como por exemplo, a glicemia pós-prandial ou pós-refeição, tá? 2 horas após essa refeição e você ter uma glicemia acima de 200, também fecha o diagnóstico de diabetes, tá? Então, nós vemos aí que entre essas faixas, né, existem uma turma que vai ficar sem diagnóstico, que é o que a gente chama daqueles pacientes que estão indo para o diabetes. O paciente que desenvolve diabetes tipo 1, ele começa a ter emagrecimento, ele começa a beber água demais, a urinar demais, vamos dizer assim, às vezes aquela criança abre um quadro de infecção e ela vai para o pronto-socorro e ela fica muito mal. Na verdade, é um quadro de diabetes abrindo por uma infecção, tá? Então, isso é muito importante para as mães, para as pessoas que estão perto, para a família em geral, que é isso que a gente está querendo, que a família entre nesse contexto de perceber as coisas. Doutora Sheila, agora eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouquinho sobre as complicações do diabetes. A gente vê aí muitos casos, né, que levam até a morte, pessoas com perda de visão, pessoas que tiveram derrame, o AVC. Todas essas complicações foram realmente aí provocadas, podem ter sido provocadas pelo diabetes? Explica pra gente. O diabetes tipo 1 tem uma ação abrupta. Então, esse paciente, na verdade, no segmento dele, ele vai ter alterações, né? Agora, o paciente diabético tipo 2, né, ele já tem essa alteração glicêmica anos atrás.
Então, ele pode vir a apresentar o diabetes mesmo, já com complicações, né? Nós sabemos que o diabetes em si, ele não mata, né? Mas as complicações que ela traz é que podem levar à morte. Então, assim, o diabetes ataca o olho, né? Por quê? Porque ele leva a alterações lá atrás do olho, a pequenas veias, né, e artérias, e elas são lesadas por essa diabetes. Então leva o paciente à cegueira. Da mesma forma, o diabetes pode levar a alterações cardíacas, né? Então, tanto macro como microvasculares, então levando a infartos, né? Então, qual é o nosso medo? A gente sabe que o diabetes aumenta em 5 vezes a chance do paciente ter infarto e derrame. Então, por isso esse cuidado imenso, né? Doutora, para a gente alertar então a população sobre a doença, queria que a senhora explicasse como é que a gente evita o diabetes, né? Quais são as medidas no dia a dia que a gente tem que tomar para evitar realmente de ter a doença, né? Explica isso para a gente. No caso da diabetes tipo 1, não há interferência, né, da questão alimentar. O paciente tem uma tendência genética, né, porque é autoanticorpo, né? Já a diabetes tipo 2, infelizmente, nós temos nossa parcela de culpa. É óbvio que você tem a tendência genética também, você tem a tendência familiar, mas eu falo assim, ó, o diabetes tipo 2, a minha avó falava o seguinte, o peixe morre pela boca e a gente também. Né? Então, assim, infelizmente, a gente tem uma parcela de culpa nessa diabetes tipo 2, né? Nós vemos hoje a população de crianças desenvolvendo diabetes tipo 2, que antigamente era uma coisa muito rara, e hoje você vê que tem muitas crianças desenvolvendo. Isso nos deixa muito preocupados, né? Por quê? Porque uma criança desenvolver diabetes tipo 2 fala da falência total da pirâmide alimentar. Né? Então, assim, sabendo que a obesidade leva ao diabetes tipo 2, nós podemos sim intervir de forma efetiva para que essa diabetes não entre nas nossas casas. Eu acho que o mais interessante é você ensinar aquela criança, ensinar as pessoas que estão na sua casa a comer de forma adequada, a colocar os alimentos mais nutritivos, os alimentos mais com maior quantidade de fibras, com vitaminas, sais minerais dentro da sua casa e deixar aqueles mais ultraprocessados ou processados para você usar de vez em quando. Bom, então a gente conversou com a doutora Sheila Martins de Santos, que deu essa explicação para a gente aí, para alertar a população sobre a doença, que realmente é um problema. Doutora, muito obrigada novamente pela participação aqui no Band Cidade, entrevista de sábado, falando para a gente um pouquinho sobre o diabetes. Viu? Muito obrigada a vocês. Até mais. Obrigada. Então a gente volta nos estúdios do Band Cidade. Obrigado, Sandra. Agora a gente confere a previsão do tempo para toda a região metropolitana. Como o sábado, o domingo será de temperaturas amenas e possibilidade de chuva, principalmente no período da tarde. Na Serra da Mantiqueira, os termômetros chegam aos 21 graus, em Campos do Jordão e em São Bento do Sapucaí. No Vale, as máximas devem atingir 25 graus em São José do Barreiro, 26 em São José dos Campos e Piquete e até 27 em São Luís do Paraitinga. Litoral Norte também com tempo encoberto e chuva a qualquer hora. O domingo será abafado, com máximas de 28 graus. Taubaté terá máxima de 26 neste domingo e poucas aberturas de sol. A semana começa com muita chuva e as temperaturas não sobem muito. Caraguatatuba também com previsão de chuva no sábado e no domingo, mas calor. Os termômetros chegam aos 28 graus. Já virou tradição, afinal, há 30 anos os Correios realizam uma campanha que busca atender parte das cartinhas que chegam às agências endereçadas ao Papai Noel. E olha que são destinadas ao Polo Norte e tudo mais, hein? E essa não é a única campanha, já são muitas as entidades que procuram papais e mamães noéis para atender crianças necessitadas. Em cada cartinha, um sonho.
que se torna real nas mãos de pessoas como a Ágata. Ela veio até a agência dos Correios de São José dos Campos para adotar um pedido. Pelo segundo ano consecutivo, a empresária decidiu fazer o Natal de uma criança mais feliz. Eu acho que é muito gratificante, não tem sensação melhor do que ajudar. Então, se a gente pode fazer um pouquinho, já faz totalmente diferença, né? Então, é com muito carinho que mais um ano estou podendo estar contribuindo, né, para ajudar alguma criancinha. Foi só a campanha das cartinhas de Natal dos Correios começar e muitos pedidos já chegaram por aqui. O destino, a casa do Bom Velhinho. Começou assim de uma forma bem, como se fosse uma brincadeira, né? Os funcionários dos Correios recebiam cartas que eram endereçadas para o Papai Noel. E ao abrirem as cartinhas, lerem ali as cartinhas, ficaram conduídos, né, com os pedidos e resolveram adotar algumas cartinhas. Isso há 30 anos atrás. Sai de lá para cá, né, você vê o resultado. Né? As cartinhas para o Papai Noel devem ser entregues em qualquer agência até o dia 6 de dezembro. E querem uma dica? A criatividade costuma agradar o Bom Velhinho, hein? Quando a criança não sabe escrever, ela pode desenhar. Né? Coloca no envelope com o endereço, a mãe pode fazer o endereçamento para a gente poder saber onde é o local de entrega. E se a criança apenas desenhar no papel o brinquedo que ela quer, então o Papai Noel vai atender. No ano passado foram recebidas 2.800 cartinhas, mas pouco mais de 2.600 foram apadrinhadas. Os interessados em ajudar o Papai Noel nessa jornada têm até o dia 13 de dezembro para ir até os Correios. E nessa época do ano, as opções para quem quer se unir a essa corrente do bem não faltam. Nessa instituição de Taubaté, por exemplo, a missão é apadrinhar 80 crianças. Para isso, eles contam com a ajuda de voluntários, que chegam até essa árvore de Natal e escolhem um cartão com a opção de presente. Os envolvidos, nós temos os voluntários da casa, profissionais da casa, colaboradores da casa, né, que nos ajudam a realizar essa campanha, né? Mas, graças a Deus, nenhuma criança ficou sem presente, né? E é uma luta, porque não é fácil, né? O trabalho de distribuir os presentes no Natal é feito há 15 anos pela Casa de Apoio Mulher e Vida. Este ano, os presentes arrecadados serão entregues no dia 19 de dezembro. E a expectativa é que até lá, esse espaço seja tomado por roupas, sapatos e brinquedos. Quando você vê a felicidade da criança pegar aquele brinquedo, pegar aquela roupa, ou depois voltar, né, no outro dia, falar assim: tia, adorei o meu presente, a minha roupa ficou linda, vai ser o que eu vou usar no Natal. Quem puder ajudar é só procurar uma agência dos Correios, como as de São José dos Campos, e já a Casa Mulher e Vida fica em Taubaté, na rua Marechal Arthur da Costa e Silva, 633, na região central da cidade. No próximo bloco, as notícias do esporte e a agenda cultural do Band Cidade. Não sai daí, agora 7h11.